Como uma história escrita por um autor desconhecido mais de 1000 anos no passado ainda captura nossa imaginação. A pergunta feita pela jornalista da BBC é realmente muito interessante. Afinal, como é possível que uma história escrita há tanto tempo, cujo autor sequer conhecemos, possa continuar fazendo parte do nosso imaginário? Há quem defenda que Beowulf, na condição de herói épico, é perfeito, ou que a sua estrutura narrativa, na própria simplicidade, é muito satisfatória. Ou talvez que os valores refletidos nessa história, ainda que pouco adequados aos nossos tempos, sejam muito sedutores. Eu diria que é tudo isso somado a uma surpresa, um certo tradutor de textos antigos da língua inglesa que foi responsável por uma das mais famosas versões da obra. O nome dele? J.R.R. Tolkien. Tolkien, durante o período que lecionava inglês anglo-saxão, traduziu e adaptou Beowulf para inglês moderno, concluindo esse trabalho no ano de 1926. Esse texto, que é considerado a raiz da literatura inglesa, foi adaptado e inspirou temas e símbolos para obras do Tolkien, traçando um paralelo entre o Hobbit e a terceira parte de Beowulf, por exemplo. Um ladrão rouba uma parte especial do tesouro de um dragão cuspidor de fogo que libera sua fúria após quase 300 anos de descanso. O tesouro está guardado por um dragão que é atraído naturalmente ao ouro, guardado numa mina que Beowulf acredita ter sido escavada por anões. No Hobbit, Smaug também é um dragão, também atraído pelo ouro e dorme numa mina dos anões. Esse é apenas um dos muitos paralelos que podemos traçar entre as obras. E esses signos presentes nas antigas canções, que viraram novelas de cavalaria, que viraram hoje filmes e jogos, devem muito a Tolkien por sua popularidade. Hoje em dia, coisas como ogros, heróis lendários e dragões ainda são populares e remetem às suas fontes primordiais. O fato dessa história de Beowulf ser tão popular na Inglaterra também tem a ver com isso, afinal, o inglês foi a língua que alcançou mais terreno no mundo. Mas antes de entendermos de forma mais aprofundada o tesouro em forma de poema, fixado em papel nos mosteiros ingleses, devemos voltar para a fonte da narrativa. Afinal, a origem não está no país que chamamos de Inglaterra, mas na Dinamarca, e a metafísica original nada tem de cristã, mas sim de pagã. Ao mesmo tempo, há detalhes cristianizados na obra, que foi o que justamente permitiu a sobrevivência do texto. Basta olhar atentamente para notar que os valores do personagem são muito mais parecidos com os dos vikings do que com os dos monges. Inclusive, vale destacar que o texto foi traduzido do anglo-saxão antes para o dinamarquês do que para o inglês moderno, e é considerado patrimônio da Dinamarca. Os anglo-saxões e jutos foram povos bárbaros germânicos que chegaram nas Ilhas Britânicas pouco depois da queda do Império Romano do Ocidente. Com a saída dos romanos, os reinos celtas ficaram desprotegidos e diversos povos de matriz germânica da Europa continental começaram a invadir as terras. Por volta do século V, os anglo-saxões e jutos se juntaram e foram atacar os celtas da Britânia, conhecida como Idade das Trevas. Essa foi a época na qual produziu-se os registros de um herói britânico chamado Arthur, que conteve temporariamente esses povos germânicos de invadir a ilha. Isso segundo os registros de Gildas, o sábio. O que é importante é que esses povos vieram do que hoje chamamos de Alemanha, junto com os jutos que vieram da Jutlândia, hoje Dinamarca. E algo que esses povos da Alemanha dividiam com os povos da Suécia e da Dinamarca era a mitologia. Lendas como a saga dos Nibelungos, que tem o dragão Fafnir guardando tesouros e um anel mágico com poderes maldosos, que a gente já consegue imaginar o que virou, e também deuses como Odin, Thor, Loki, Freya, entre tantos outros que conhecemos até hoje e associamos aos vikings, que eram escandinavos. Lendas de guerreiros abençoados pelos deuses, cujo sonho é morrer em batalha, ir ao Valhalla e fazer seu nome, com um ethos parecidíssimo com o de Beowulf. Essa era a mitologia que os saxões levaram para a Britânia, junto com a canção do herói Beowulf. E o próprio Beowulf era um Git da Gotalândia, hoje Suécia, que tinha ido para a Dinamarca fazer fama. Então, ainda que seja muito importante para a literatura inglesa, sua origem não é na Inglaterra. Muito bem, quando os monges cristãos escreveram o texto, o adaptaram ao universo cristão, que não era o original das canções, mas que mudou junto com a cristianização desses povos pagãos. E se você reparar bem, mesmo com uma roupagem cristã, Beowulf é um perfeito guerreiro nórdico. Nos salões de festa, os heróis celebram batalhas e cantam canções de seus feitos. Os companheiros caídos em batalha são celebrados por morrerem empunhando espadas. Eles eram individualistas, corajosos, viris, sedentos por glória, e a morte deles deveria ser resolvida em batalha, cumpridor de seu destino inexorável. Beowulf reforça seu valor como guerreiro, que segue juramentos ao rei e que luta por um reino. A obrigação para com os senhores e os valores já destacados são estruturadores do modo de vida medieval, um momento profundamente violento e organizado na lógica dos guerreiros com os senhores. Mas vamos lá, chegou a hora de contar a história de que tanto falamos. Outra coisa, é um território aqui de spoilers milenares, então estejam preparados.
Hrothgar era um rei guerreiro e honrado que construiu um palácio que espelhasse a prosperidade que trouxe para a Dinamarca. Chamou os grandes construtores do reino e levantou Heorot, que significa o cervo, por causa dos chifres que decoravam o salão. Depois de muitas comemorações, os humanos de Heorot saltaram aos olhos de um monstro. Grendel, uma criatura horrível de aspecto humanoide, grotesco e agigantado em sua forma. Grendel, que diz ser herdeiro de Caim, para uns é descrito como um gigante, para outros um troll, mas acima de tudo, como um cara muito feio. Feio, forte e letal, com muitos dentes e desejo de sangue. O monstro se incomodava profundamente com a alegria e com a comemoração desses heróis que bebiam no grande salão. Em seu ressentimento, procurou acabar com uma festa, os visitando numa noite fatídica que matou muitos homens que sequer puderam se defender. Depois disso, prosseguiu acossando o povo da Dinamarca e a visitar o palácio nas madrugadas na espreita de um guerreiro que o pudesse derrotar. Grendel era uma criatura dotada de ódio e de inteligência, portanto difícil de derrotar. O rei Hrothgar espalhou pelo mundo então que muitas riquezas e glórias seriam dadas ao guerreiro que derrotasse o monstro, mas muitos vieram e pereceram, até o dia em que Beowulf desembarcou nas praias da Dinamarca. Beowulf já era famoso por sua força, que superava de muitos guerreiros, assim como por ser sobrinho do rei da Gotalândia. Ele surge, então, e se compromete a matar Grendel. Durante um banquete anterior à sua jornada, é avisado que espadas não penetravam a pele do monstro. Nosso herói então explica que matou muitos monstros e que agora vai matar Grendel, sem espada, só na base do braço. E olha, vou te falar que foi bem isso que rolou. Beowulf se enfiou no palácio e ficou esperando pelo monstro, que apareceu aceitando o desafio. Realmente, Beowulf saiu na mão com Grendel e arrancou seu braço e o feriu mortalmente. O monstro foge para sua toca nos pântanos e morre. E daí todo mundo fica feliz e comemora, correto? Errado. A mãe de Grendel encontrou seu cadáver no pântano e ficou irritadíssima. Daí que resolve ir lá matar a galera que havia derrotado seu filho. Beowulf foi descansar em uma casa na região, mas não ficou para festejar em Heorot, onde rolou uma bela festa em que todo mundo ficou muito bêbado de hidromel. A mãe de Grendel entra no salão e, ao ver o braço decepado do filho, faz uma chacina e sai arrastando o cadáver do principal guerreiro do rei Hrothgar. Beowulf é então convocado novamente pelo rei para lutar por ele. Daí que junta seus guerreiros Gits e o rei dos Sildings, que resolve ir junto para lutar. No caminho da toca da mãe de Grendel, encontram muitos monstros e escuridão, o que desencadeou a morte de muita gente, até que finalmente chegaram ao lago trevoso que levava até a morada de Grendel e de sua mãe. Beowulf se lança então no lago sombrio e profundo, no qual luta com criaturas que o tentam afogar, até que surge na gruta do inimigo. Nessa gruta, encontra o cadáver de Grendel sem braço e sua raivosa mãe. A batalha então começa e é muito mais dura que a anterior, mas nosso herói, poderoso e resoluto, o medo lhe confere ainda mais força. E agora, desarmado, desvia do monstro e procura uma nova arma. Perscrustando nos muitos tesouros acumulados na toca misteriosa, acaba por encontrar uma belíssima espada, claramente cria dos gigantes do passado. Com essa espada, vai de encontro com o desengonçado e poderoso ser, que o fere, mas abre uma brecha para um corte rápido da poderosa espada que a decapita. O sangue tóxico da criatura derrete a lâmina, sobrando apenas o punho da espada. Volta nadando pelo lago e surge com a cabeça premiada junto com o punho da espada para presentear Hrothgar. E nesse momento, Beowulf torna-se uma lenda tanto para os dinamarqueses quanto para os Gits, pois livrou um reino de monstros que os acossavam. Depois de entregar o presente, bebe, comemora e então parte para seu lar. Assim que chega em casa, encontra seu tio e o presenteia com todas as riquezas que recebera de Hrothgar, entregando-as ao seu reino. Mas os anos se passaram e o lendário Beowulf acabou participando de uma guerra que, mesmo sendo o campeão que era, não foi capaz de ganhar em todas as batalhas. Num desses fatídicos conflitos, tombou em batalha seu tio e sua prole, deixando o reino dos Gits sem herdeiro. Nosso herói então sobrevive e volta para casa, derrotado. Ao chegar, foi ter com a rainha, agora viúva, e submeteu-se à sua vontade, casar-se e assumir o trono dos Gits. Em seguida, volta para o campo de batalha e obtém sua vingança pela vida do amado tio. Toma também para si a missão de ser o melhor e mais honrado dos reis. E foi, inclusive, trouxe muita felicidade e um longo período de prosperidade e alegria para seu povo. O tempo passa e o rei envelhece amado por seus súditos.
Mas, como costuma ser o caso, assim como o inverno, os problemas sempre retornam. Surgem boatos de um dragão poderoso que está queimando casas e espalhando horror em seu reino. Ao investigar o caso, descobre que os boatos eram verdadeiros, que o dragão dormira por quase 300 anos na gruta do tesouro perdido dos Jarls, e que um ladrão, que fugindo de seu senhor encontrou, roubou um cálice de ouro e o entregou para comprar o perdão de seu senhor. O dragão não gostou nada disso e entrou em fúria destrutiva contra os Gits. Assim que destruiu o castelo, muito embora não conseguindo matar Beowulf, volta para a caverna do tesouro. Beowulf, naquele momento, soube que o dragão continuaria a retornar. E mesmo muito velho, ele sabia que era o único sujeito capaz de matar o gigantesco réptil. Daí que ele dá um jeito de encontrar o dragão, com um pouco mais de 10 guerreiros para enfrentar a criatura. Ao chegar na gruta, Beowulf manteve seus guerreiros do lado de fora e engaja em uma sanguinária batalha. Com a ajuda de um dos seus jovens guerreiros, Parente lutou a batalha até perecer, matando o dragão e salvando seu povo com imensa bravura. O guerreiro que o acompanhou, o Wiglaf, herda então o reino dos Gits e a responsabilidade de cremar Beowulf e construir uma grandiosa sepultura junto ao mar, para que sua glória fosse sempre cantada e que para sempre fosse lembrado. Ah, Beowulf, uma grande obra de arte que deixa muito claro como a história acaba por transformar todas as lendas em algo que caiba em seu contexto. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. E acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E bom, é isso aí, gente. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.